A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Gemberg e estou chegando para anunciar o jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Os 673 dias de rodízio no fornecimento de água em Curitiba e também em municípios da região metropolitana trouxeram uma economia de 89,8 bilhões de litros de água que evitou o colapso do sistema. Esse número foi alcançado graças ao quê? A combinações das medidas que incluíram cerca de 20 obras e ações para obter novas fontes de captação ao atendimento da população. A meta 20. Com isso, o uso racional da água. O volume economizado equivale à soma de 3 barragens no sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região metropolitana. Passaúna, Piraquara 1 e Piraquara 2. Ao longo desses 22 meses, o objetivo da Sanepar foi o quê? Foi recuperar os níveis das barragens que chegaram ao seu momento mais crítico em 11 de novembro de 2020. Com média de 26,77% de reservação. O conjunto de ações e obras implementadas seguiu o protocolo de gestão da crise da companhia e foi sendo aprimorado e acelerado ao longo do período. A relação inclui desde as captações emergenciais, transposições e obras estruturantes, até o uso de novas tecnologias, como a semeadura de nuvens para induzir chuvas na cabeceira dos rios das bacias de abastecimento e um programa de financiamento de startups, empresas de inovação, que está disponibilizando 1,5 milhão de reais para esses projetos. Agora, depois destas informações da Companhia de Saneamento do Paraná, a nossa Sanepar, eu peço para que você venha um pouquinho mais para cá, chegue mais perto um pouco, para fazer uma análise dessa situação. Veja aí, anote aí. Durante 22 meses, Curitiba e região metropolitana economizaram 89,9 bilhões de litros de água. Um volume monstruoso. Muito bom. Mas o que durante esse período a sua conta de água diminuiu de valor? Quanto você pagou a menos em reais? Você foi obrigado a economizar e economizou. A Sanepar, logicamente, manteve o racionamento. Tem algo muito mais estranho que deve ser averiguado. Você foi obrigado a diminuir o seu consumo de água, você foi obrigado a se sacrificar, e a nossa Sanepar foi obrigada ao quê? Foi obrigado a manter o seu faturamento, a manter durante todo esse período os seus cotistas, aqueles que compram ações da Sanepar, todos eles tiveram lucro. O seu lucro não diminuiu em todos esses meses. Sabe por quê? Porque você pagou água sem ter usado. Então, convoca-se as autoridades competentes para analisar essa situação. Ninguém fala nada. Parece que todo mundo é amiguinho da Companhia de Saneamento do Paraná. Eu não vejo nenhum vereador falar, eu não vejo nenhum secretário falar, eu não vejo nenhum deputado falar, eu não vejo o Ministério Público falar, eu não vejo o Tribunal de Contas falar, eu não vejo ninguém. O que eu vejo, e que você sente também, é que o dinheiro no seu bolso com a água,
foi cobrado a mais ainda e você economizou. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, Câmara de Ar Nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Viva a ciência brasileira! Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia encontraram uma molécula inédita que pode contribuir no combate ao câncer. Outra ótima notícia é que essa molécula é seletiva, ou seja, ela age mais sobre as células tumorais do que sobre as células saudáveis, diferentemente da quimioterapia, que apesar de eficaz, acaba impactando nas células saudáveis e causando efeitos colaterais. A pesquisa pretende desenvolver tratamentos mais saudáveis para o nosso organismo e, claro, a cura para a segunda maior causa de mortes no mundo. Os clubes de futebol vão passar a ter um limite do número de jogadores emprestados já a partir da próxima temporada e também na duração dessas transferências. O anúncio foi feito pela FIFA em comunicado. De acordo com a entidade, a partir de 2022-2023, todos os clubes só poderão emprestar um máximo de 8 jogadores e só poderão ter no plantel 8 futebolistas cedidos temporariamente por outros times de futebol. Esse número será reduzido para 7 em 2023-24 e ficará diminuindo em períodos, isso até 2025. O presidente Jair Bolsonaro criticou a demora do Supremo Tribunal Federal em analisar uma ação apresentada pela Advocacia Geral da União contestando o ICMS cobrado sobre os combustíveis. O governo pede que o Supremo Tribunal Federal determine um prazo para que o Congresso edite uma lei estabelecendo valor único para este tributo. Pesquisadores do Centro de Referência em Toxoplasmose Humana e também Animal, da Universidade Estadual de Londrina, desenvolveu a primeira vacina contra toxoplasmose suína no mundo, baseada em proteínas recombinantes. A técnica revolucionária no campo da imunização, porque é mais eficaz e traz menos riscos. A vacina é, de acordo com o professor João Luiz Garcia, do Departamento de Medicina Veterinária, disse que esse resultado teve um longo processo de pesquisa e avanços graduais no conhecimento em todo o mundo. A vacina de DNA contra toxoplasmose suína da UEL está sendo testada em camundongos e a fase seguinte será a final, com testes já em suínos. A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoconde e atinge várias espécies de animais, como aves e mamíferos, gatos, porcos, ovelhas, cabritos e cavalos, que podem servir de vetores hospedeiros temporários e transmitir aos seres humanos.
O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui conversar um pouquinho sobre o racionamento de água em Curitiba. Eu quero levar esse recado aos diretores da Sanepar, eu quero levar esse recado aos nossos governantes. Nós não podemos mais continuar com esse racionamento. Afinal de contas, estamos pagando a conta d'água, muitas vezes um valor excessivo por o medidor girar em vazio. E agora, com essa enorme quantidade de chuva que caiu no Paraná, vamos continuar com o racionamento? Isso é falta d'água por chuva ou é falta de investimento na empresa de saneamento de nosso estado? Ó, gente, vamos acordar. É inaceitável que se prorrogue esse racionamento em nossa cidade. Esse é o meu recado de hoje. Aqui é o Omar Hugenbach, Sente Titi, de olho no olho com você. A principal competição de esportes no estado pode ganhar uma nova injeção de ânimo em 2022. A Federação Paranaense de Futebol, presidida por Hélio Cury, apresentou ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano, e ao secretário Luiz Cláudio Romanelli a proposta para a TV Assembleia transmitir os jogos do Campeonato Paranaense de Futebol, que começa neste sábado. A proposta da federação é para a transmissão ao vivo de uma partida por rodada em dias e horários que não interfiram nas transmissões institucionais, a partir do sinal que será disponibilizado pela federação. A tabela do Paranaense 2022 tem 17 rodadas e 80 jogos previstos até o final. O Instituto Água e Terra divulgou o balanço de mais uma operação de força-tarefa durante o Verão Paraná Viva a Vida. O objetivo foi identificar irregularidades no período da Piracema, além da caça ilegal e crimes de desmatamento entre os dias 11 e 16 deste mês de janeiro. As equipes de fiscalização percorreram 22 municípios das regiões Oeste e Noroeste do estado. Foram lavrados autos de infração ambientais que totalizaram R$ 320 mil em multas. São autuações por crimes de desmatamento, corte ilegal de árvores nativas isoladas e desrespeito a embargos aplicados pelo órgão ambiental. Em outras operações de fiscalização, também foram realizadas notificações para que os responsáveis se apresentem nos escritórios regionais do Instituto. O Banco Central da Rússia propôs a proibição do uso e mineração de criptomoedas em território nacional. A justificativa cita ameaças à estabilidade financeira, ao bem-estar dos cidadãos e à soberania da política monetária do país. O movimento é o mais recente na repressão global às criptomoedas, com governos temendo que esses ativos, que são altamente voláteis e operações de forma privada, possam minar seu controle sobre os sistemas financeiros e monetários. O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou a importância da tecnologia e da inovação como pilares para se praticar boas agricultura e pecuária. Hoje é preciso refinar o conhecimento, saber usar a agricultura de precisão ao extremo, pois com isso poderemos fazer mais e melhor com menos recursos, salientou. Mas, segundo ele, não basta apenas produzir, é preciso ser sustentável. E ser sustentável no agro é produzir sem destruir, sem afetar o ambiente e sem comprometer as gerações futuras, afirmou.
Marcas internacionais como Coca-Cola e PepsiCo defenderam um pacto global de combate à poluição causado por plásticos e que inclui cortes na produção, o que potencialmente afetaria a indústria petrolífera, que tem no setor um de seus principais clientes. Autoridades mundiais se reuniram em uma conferência da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente para negociações sobre um tratado contra resíduos plásticos que estão devastando oceanos e matando a vida selvagem. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Somaprint, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Aqui quem fala é o professor Dr. Alexandre Fernandes Santos, professor da Escola Técnica Profissional e da Faculdade Profissional. E eu vou falar algo muito importante para você na nossa coluna de Tecnologia e Sustentabilidade. Muitas vezes aqui no Brasil é falado bastante sobre projetos bem executados. É importante. Há outras sobre obras bem executadas. Mas no decorrer do caminho entre obra, projeto e manutenção, existe uma outra questão que é o seu dinheiro. A pessoa está investindo para fazer um projeto, uma obra, e para ele saber que ficou bom, existe uma etapa muito importante que chama de comissionamento, que significa os testes, ajustes e o balanceamento. Por exemplo, será que esse fluido refrigerante é de boa qualidade? Então precisa do analisador de fluido refrigerante. Será que a temperatura de insuflamento do ar é a temperatura correta? Por isso, hoje em dia, existem câmeras como essa, que são câmeras que tiram fotos térmicas. Com essas fotos térmicas, que vocês vão ver agora aqui no vídeo, você consegue analisar a qualidade da entrega do serviço que estão te fazendo. Então, por isso, a importância da parte do comissionamento. Especificamente, nós aqui da Escola Técnica Profissional e Faculdade Profissional, temos um setor específico de comissionamento de obra, para poder ter certeza que as obras são entregues de acordo com o que foi contratado. É uma coisa que falta muito no Brasil, é a parte de comissionamento de obra, seja na parte civil, seja na parte elétrica, ou até mesmo seja na parte mecânica, na área de refrigeração e ar-condicionado. Então, o comissionamento de obra é algo muito importante, que nós temos treinamento aqui na nossa faculdade profissional, com balômetros aferidos, mensuração de vazão, seja de ar, seja de água, seja de temperatura, seja de velocidade do ar. Então, é mais um conhecimento que nós, da coluna Tecnologia e Sustentabilidade, levamos do nosso coração para você na sua casa. Pela terceira vez, o Banco do Brasil foi eleito o banco mais sustentável do mundo pelo ranking Globe 100 da empresa canadense de pesquisas Corporate Kensey. A instituição financeira havia conquistado a liderança no segmento bancário em 2019 e em 2021. Nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil aparece no ranking das 100 cooperações mais sustentáveis do mundo em 7. Entre as companhias brasileiras, o banco foi a empresa mais bem posicionada, ocupando o 21º lugar geral
de sustentabilidade em todo o mundo. O jornalista político Haroldo Murat, sempre atento às movimentações de bastidores, analisa que o lançamento da candidatura de César Silvestre à disputa do governo do Estado pelo PSDB pode mudar as alianças políticas no Paraná. César Silvestre foi ungido com as bênçãos do governador João Dória e do ex-governador Beto Richa. E há, nessas composições, a promessa de ter o apoio do MDB local, o que estaria dividindo os partidos que estão com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O ex-presidente Michel Temer e o presidente do MDB, Baleia Rossi, dão conta como certo a parceria com o PSDB na disputa presidencial, republicando este acordo para os estados. A estratégia MDBista evita qualquer ligação no primeiro turno com o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também estaria nessa coligação. A Rússia anunciou que sua marinha vai realizar um amplo conjunto de exercícios envolvendo todas suas frotas nesse mês e também no próximo, isso no Pacífico ao Atlântico. Mas a recente demonstração de força em uma onda de atividades militares durante o impasse com o Ocidente e os exercícios ocorrerão nos mares adjacentes. A Rússia também inclui manobras no Mediterrâneo, Mar do Norte, Mar de Okhotsk, nordeste do Oceano Atlântico e também do Pacífico. Eles vão contar com 140 navios de guerra e embarcações de apoio, mais 60 aviões, 1.000 unidades de equipamentos militares e cerca de 10.000 militares, disse o ministro da Defesa em comunicado. O Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, recebeu 299 imóveis do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O objetivo é combater o abandono, regularizar ocupações e aumentar a eficiência da gestão imobiliária federal, tendo em vista que as autarquias doadoras vêm despendendo recursos para a atividade imobiliária, alheias à sua finalidade institucional. Os extratos dos contratos foram publicados no Diário Oficial da União. O Ministério da Economia precisa urgentemente pedir os prédios desocupados da Universidade Federal do Paraná. No estado do Paraná, existem muitos imóveis abandonados pela Universidade Federal. Os terminais que operam no Porto de Paranaguá esperam carregar 6.762.816 toneladas de granais sólidos de exportações nos primeiros 3 meses deste ano, hein? E, em média, por mês, a previsão é embarcar 2.254.272 toneladas de soja em grãos e também farelo, açúcar, milho e trigo, de janeiro a março. O volume projetado é cerca de 35% maior que as 4.991.434 toneladas movimentadas dos produtos em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A alta esperada deve ser puxada principalmente pelo volume de soja esperado para este primeiro trimestre do ano. Se as condições climáticas permitirem e os contratos forem fechados, teremos tudo para que os operadores atinjam a meta esperada, disse o diretor-presidente dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. A estrutura, a equipe
e a expertise estão prontas para receber a nova safra, tanto no porto quanto nos terminais. Com o verão, o aumento da temperatura, é comum a gente observar a ocorrência de acidentes com animais. Isso ocorre, dentre outros motivos, pelo maior fluxo de pessoas em regiões de turismo, como matas e também o litoral. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde reforça e comunica aqui à população para redobrar os cuidados, em especial para quem ainda planeja viajar nesse período, principalmente ao litoral. Uma das causas mais comuns de acidentes se dá pelo contato de banhistas com águas vivas. Isso no verão é muito grande. Já no ano passado, de acordo com o relatório estatístico de serviços diário do Corpo de Bombeiros, o número de casos foi de 1.810 acidentes. Esse ano, até o último dia 20, o número registrou 1.115 casos. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Johnny, um forte abraço, bom dia nessa terça-feira para você. Um abraço, um bom dia ao Danilo Rafael, nosso querido companheiro e amigo da Rádio Cidade. E aí, ontem à noite falei do Rio Branco, hoje a direção se explica com relação ao acontecido em Cascavel. Não teve registros, 3-0, e o campeonato segue amanhã, quarta-feira. O Atlético vai pegar o Maringá, aqui mais uma vez um jogo importante fora de casa. O Curitiba joga na quinta contra o Rio Branco, o Paraná joga às 7h na Vila Capanema. Em resumo, o campeonato começou, Curitiba ganhou do time do Cianorte, venceu, se não convenceu, mas venceu. É um campeonato onde o Curitiba usa para observar jogadores jovens. O Paraná foi com um time também razoável e encarou o Atlético até o finalzinho. Aí cansou, o Atlético fez 1-0 e foi merecido, segundo o companheiro Zé Domingos, que comentou pela Rádio Cidade esta partida. Merecida a vitória do Atlético. Agora é aguardar esta segunda rodada, esperar o time do Rio Branco de Paranaguá jogando na estradinha, as explicações que acontecerão hoje por parte da direção, e a gente torce para que o campeonato realmente siga, que tenhamos um campeonato com a torcida. A torcida do Curitiba compareceu no sábado com mais de 6 mil torcedores, a do Atlético também em grande número. Pena o entrever o que aconteceu no final da partida entre Atlético e Paraná Clube. A torcida realmente perdeu o rebolado, partiu para a briga, isso não ficou legal, isso não foi bonito. Cenas lamentáveis, como também vimos no jogo entre São Paulo e Palmeiras, uma faca arremessada ao gramado. E falando nisso, a gente hoje tem a decisão, né, Johnny? Hoje tem a decisão da Copinha. Teremos Palmeiras contra o time do Santos, a decisão da Copa São Paulo de Juniores, versão 2022. Que vença o melhor, e assim como tem essa ferinha, 15 anos do Palmeiras, que tenhamos do Santos novas revelações e que o nosso futebol, somos adeptos a um bom futebol, que tenhamos na Copinha, no futebol paranaense, depois Copa do Brasil e Brasileiro, tenhamos força no nosso futebol e que novos craques apareçam. A gente não pode dizer que fulano é craque, mas que surjam novos talentos no futebol. Forte abraço, valeu, muito obrigado pelo carinho da audiência. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade.
Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.